ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos prosseguindo o nosso caminho quaresmal, que nos tomou pela mão na quarta-feira de cinzas e irá nos levar até o tríduo do mistério pascal de Cristo, a quinta-feira santa, onde Cristo se entrega na Eucaristia, onde Cristo se doa aos discípulos, lavando os seus pés, onde Cristo promulga a sua lei, a lei do amor. A sexta-feira, o dia da morte de Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição, centro da vida litúrgica, centro do ano litúrgico. Então, como disse, nós estamos num caminho, nós estamos num percurso que começou com as cinzas e que nos levará à contemplação do mistério de Cristo. Um caminho de silêncio, um caminho de penitência, um caminho de oração, mas, sobretudo, um caminho de conhecimento quem é Jesus, porque somente quando nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem somos nós e quais são as atitudes
que nós devemos ter na nossa vida concreta. Vamos agora analisarmos juntos, ou melhor, meditar o evangelho que a igreja nos propõe hoje. O evangelho da transfiguração. Jesus leva os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para um momento de contemplação na montanha. E na montanha Jesus revela a sua glória. Revela a sua glória de 3 maneiras. A primeira maneira, o seu rosto brilhante, as suas roupas brancas. A segunda maneira, através dos 2 personagens que estão ao lado de Jesus. Moisés, que representa o Antigo Testamento, a lei. Nós sabemos que, para os judeus, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamam de Torá, a lei, foi Moisés. E também Elias. Elias, o profeta. O Antigo Testamento é composto da lei, a Torá, dos escritos e dos profetas. Então, esses 2 personagens, estando ao lado de Cristo, estão a indicar o Antigo Testamento se cumpre em Jesus. E por último, Jesus manifesta a sua glória com a nuvem que baixa do céu e da nuvem a voz de Deus. Este é o meu filho o escolhido, escutai o que ele diz. Nós, quando lemos o Antigo Testamento, vemos que toda vez que Deus se encontrava no tabernáculo, no meio do deserto, a nuvem baixava sobre o acampamento. Aquilo era o sinal da presença de Deus, da glória de Deus, da Shekinah de Deus. E na montanha, a nuvem que baixa e a voz que diz, este é o meu filho, é o sinal de que Jesus é o Salvador da humanidade. Mas eu gostaria que nós meditássemos, em primeiro lugar, sobre a frase de Pedro. Mestre, é bom estarmos aqui. Será que hoje também nós não gostaríamos de dizer a Jesus, com toda a veracidade do nosso coração, Mestre, é bom estarmos aqui, é bom estarmos na casa de Deus, é bom ouvirmos a palavra, é bom recebermos o sacramento. Mestre, é bom estarmos aqui, porque aqui nós nos reconhecemos todos como irmãos. A atitude de quem vem para a missa dominical deve ser marcada por essa frase de São Pedro. Mestre, é bom estarmos aqui. Eu estava ansioso, Senhor, por este momento. Eu estava necessitado deste momento de intimidade contigo. Mestre, é bom estarmos aqui, porque é daqui, é deste momento de diálogo com o Senhor, de comunhão profunda com Ele, que nós retiramos as luzes que irão iluminar a nossa semana. É deste momento que nós retiramos a força para superar as batalhas que se apresentam para nós todos os dias da nossa vida. Não é à toa que Jó escreveu: não é a vida do homem sobre a terra uma luta constante? Sim, é uma luta constante, é uma batalha interminável, porém, luta e batalha que nós não batalhamos sozinhos, porque conosco está o Senhor. Mestre, é bom estarmos aqui. Segunda coisa que eu gostaria que nós meditássemos é aquilo que nós ouvimos hoje do próprio Deus. Da nuvem a voz disse: este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Essa frase, ela tem 2 partes. A primeira é uma afirmação. Este é o meu filho, o escolhido. E a segunda é uma ordem para nós. Escutai o que ele diz. Quem é Jesus?
Jesus é o Filho unigênito de Deus, que ele enviou ao mundo para salvar a humanidade. Nós ouvimos tantas coisas sobre Jesus. Às vezes até nós pensamos que são coisas boas. Quantas vezes nós pensamos que Jesus foi um revolucionário do seu tempo, que lutou contra o Império Romano, por isso foi morto? Não, esse não é Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Jesus não foi um prisioneiro político. Jesus é o Filho de Deus, o prometido do Antigo Testamento, que toma carne humana, que se faz homem para salvar cada um de nós. O que matou Cristo foi o meu, foi o nosso pecado. Cristo se entrega na cruz para salvar a humanidade num ato de amor. Ele mesmo explicou esse gesto dizendo: não existe amor maior do que quem dá a vida pelo amigo. Ele é o amigo da nossa alma, que dá a vida por nós. Jesus não é um filósofo, um mestre qualquer, como tantos outros que apareceram ao longo da história. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nós professamos no credo: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ele tem a mesma substância do Pai. Jesus é Deus, que vem a nós para nos salvar. E a segunda parte: escutai o que ele diz. Amados irmãos, ser católico, ser cristão, significa, em primeiro lugar, escutar o que Jesus diz. Não escutar meramente passivo de quem decifra sons com o aparelho auditivo, mas escutar significa obedecer. Escutar significa abrir o coração. Escutar significa entrar na lógica daquele que fala conosco. Escutai o que ele diz. E Jesus diz tantas coisas. Jesus diz coisas particulares para cada um de nós. No momento da oração, é o Senhor que vem até nós e que nos fala. Jesus nos fala também por meio da vida. Jesus nos fala de modo absoluto por meio de sua palavra. Aqui, a importância de escutar a Bíblia, de ler os evangelhos, de se alegrar cada vez que Jesus dirige a sua palavra. Mas Jesus também nos fala por meio da celebração litúrgica. Cada liturgia, cada missa é o Senhor que fala a cada um de nós. Às vezes, não ficou nada da homilia para nós, mas um canto nos tocou, às vezes uma frase, às vezes uma oração. Por isso, estar atentos ao que o Senhor nos fala. Escutai o que ele diz. E eu gostaria de concluir aproveitando uma frase da segunda leitura de hoje, para nós meditarmos sobre algo que acontece com muita frequência entre nós. Na segunda leitura de hoje, São Paulo chama a atenção das pessoas que não vivem como cidadãos do céu, mas ele diz: tem gente que vive de um modo desordenado. E diz São Paulo: para esses, o Deus deles é o estômago. Eu gostaria de aproveitar essa frase para a gente pensar uma coisa que acontece com muita frequência no nosso meio. O banquete da Sexta-feira Santa. Existem 2 dias no ano que nós devemos fazer jejum e abstinência de carne. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. E a sexta-feira santa se torna um grande banquete,
onde os familiares todos vão para a nossa casa. Não, padre, a gente não bebe, a gente bebe vinho. A gente come comidas maravilhosas. Nós devemos, aos pouquinhos, ir compreendendo o significado da Semana Santa e transferindo o banquete da Sexta-feira Santa para o domingo de Páscoa. O dia da alegria é o dia da Páscoa. A Sexta-feira Santa é o dia do silêncio, é o dia da penitência, é o dia da oração. E quantas vezes nós reclamamos e dizemos: hoje em dia o povo não observa mais a Sexta-feira Santa. Antigamente era um silêncio, antigamente era diferente, antigamente não se ouvia uma música. Mas o problema está no tempo ou está em nós? Será que não somos nós, cada um de nós, que estamos perdendo o sentido da Sexta-feira Santa? Que estamos caindo na conversa do mundo e transformando tudo como se tudo fosse igual, todos os dias tivessem o mesmo sentido? Então hoje o padre gostaria que nós levássemos para a nossa casa, para as nossas famílias, este pensamento. E cada um pensasse: será que é certo fazer o banquete na Sexta-feira Santa? Será que eu não estou fazendo do meu estômago um Deus, um ídolo, um Deus falso? Será que eu não estou caindo na conversa do mundo? Será que eu poderia recuperar o sentido da Sexta-feira Santa? A Quaresma deve nos preparar, sobretudo, para os momentos centrais da Sexta-feira Santa. E quantas pessoas na Sexta-feira Santa não podem vir para a celebração porque estão com visitas, estão preocupadas com tantos afazeres? Retomemos, amados irmãos, a verdadeira tradição. E algumas pessoas ainda dizem: não, padre, mas é tradição na nossa família. A verdadeira tradição é aquela que nos faz fazer as coisas de acordo com o projeto de Deus. Levemos, repito, para as nossas casas, peçamos as luzes do Espírito Santo e cada um decida aquilo que for melhor para o crescimento espiritual da sua família. E assim, aos pouquinhos, ano após ano, nós estaremos recuperando a sacralidade da Sexta-feira Santa, o silêncio da Sexta-feira Santa, que significa nada mais, nada menos do que a centralidade de Jesus na minha vida. E a Sexta-feira Santa é o dia que eu me lembro do fato mais importante do mundo: Deus morreu na cruz para me salvar. Amém. Creio em Deus, Pai. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tem um automóvel que está estacionado na frente de uma garagem, acredito que é aqui. A placa é NZN 5000. Então, se alguém puder fazer o favor de retirar, nós agradecemos. E agora, transformemos em oração a palavra que nós ouvimos e digamos todos juntos
Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Transfigurai a vossa igreja, Senhor, para que esta quaresma ajude na constante conversão ao Evangelho e na fidelidade à sua ação missionária, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Transfigurai a sociedade tão marcada por ganâncias, desigualdades, discriminações, discursos e atitude de ódio, para que a cruz de Cristo oriente os nossos passos, nós vos